Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente compartilha com você essa aprendizagem sobre o conteúdo das Escrituras Sagradas. Para nós é um exercício de crescimento pessoal, um exercício de amadurecimento, uma oportunidade da gente estar junto para aprender mais sobre a palavra de Deus. Convido você a nos acompanhar, a nos seguir, a se inscrever no canal e a receber as notificações quando colocarmos no ar nossas transmissões, porque todas elas visam exatamente isso, esse aprendizado, esse crescimento, esse aperfeiçoamento que é necessário para a nossa jornada como cristãos e cristãs no mundo, mas não somente isso, até como para nos tornarmos pessoas melhores, melhores membros de nossa família, melhores amigos, melhores cidadãos e cidadãs. Enfim, nós estamos exatamente pensando nisso. Quando a gente aprende algo novo, não é tão somente para a gente fazer uma religião, mas é para a gente aperfeiçoar nossa conduta, nossa maneira de ser. E é isso que estamos descobrindo em Provérbios. Olha, gente, eu tenho compartilhado com o pessoal da minha família, da minha igreja, que é um exercício que eu estou fazendo que está assim sendo muito interessante, porque nós estamos conhecendo coisas maravilhosas no livro de Provérbios. Esse estudo de Provérbios, tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas, que vai orientar muita gente a ter uma conduta melhor e a ser uma pessoa melhor, a gente corrigir nossas formas de agir. E a nossa aula de hoje é uma continuidade desse estudo. É, Como você já conhece, já sabe como é que é a nossa estratégia, nós temos um material de apoio que está no nosso blog. O endereço do blog está aqui embaixo, tá, gente? Tá tanto no meu blog pessoal, no blog da igreja, no blog de filosofia também. Você pode acessar esse material, que é a apostila dos estudos sobre o livro de Provérbios, Sabedoria para a Vida. Então, nós já estamos hoje indo para a 11ª aula, sinal de que nós passamos da metade, porque são 20 aulas que teremos sobre o livro de Provérbios. Vamos entrar até o mês de dezembro deste ano para que a gente possa conhecer um pouco mais desse livro fantástico das Escrituras, que é o livro de Provérbios. Então, sem mais demora, nós vamos passar à nossa apresentação da aula. Está aqui a nossa apresentação. Você pode já entrar lá no nosso blog, baixar a apostila e ela é gratuita, está disponível para você, você pode baixar. Lembrando que essa apostila, pelo fato de fazermos um estudo novo, ela está sendo atualizada semana a semana. Então, você, se baixou da aula da semana passada, precisa baixar de novo, tá bom? Porque a aula de hoje foi colocada esta semana lá na apostila. Então, a gente atualiza o PDF para que você possa ter a aula nova. Então, você tem a aula de hoje mais as aulas anteriores. E dá uma olhadinha direitinho, porque eu estou estudando, eu estou produzindo, eu estou construindo conhecimento. E a cada semana eu descubro coisas novas nas aulas anteriores, nos capítulos anteriores, que às vezes são interessantes da gente explorar, da gente trabalhar. E você vai encontrar nesses capítulos anteriores algumas atualizações também, não só a nova aula, mas uma atualização do texto de um modo geral. Bom, gente, para a gente falar sobre isso hoje, nós temos aqui a nossa 10ª aula, é onde nós nos encontramos hoje, nos estudos no livro de Provérbios. Aliás, 11ª aula, a aula de número 11. E vamos falar sobre a amizade, como que o livro de Provérbios trata a relação de amizade, que parece que é uma coisa interessante, porque ter amigos é muito bom, gente. Ter amigos é importante.
Há muitas pessoas que não valorizam o relacionamento, mas a cultura hebraica tinha essa ideia, né, de valorizar as relações entre amigos, amigos e amigas. Eu deixei aqui um versículo para a gente começar a pensar nisso. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Não é bacana isso? Você quer se sentir bem, passa um perfume, ou então perfuma a sua casa e isso vai trazer um outro ambiente. Isso é uma sabedoria antiga. Muitas pessoas acham que essa é uma questão só lá do Oriente distante, o Oriente mais é, chinês, tailandês. Não, o incenso não é uma tradição só desses povos. O incenso é uma tradição milenar de muitos povos, então eles achavam que perfumando a casa, isso traria paz e alegria. A cultura hebraica também achava isso. O culto hebreu era formado pelo incenso. E o autor de Provérbios usa essa metáfora para falar da amizade. Ele diz: do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Porque essa ideia de você construir amigos, de aproximar, de se preocupar com as pessoas, de aconselhar, de dar sua opinião sincera, muitas vezes, é um modo de você perfumar a vida do outro, de você trazer sentido, trazer significado. Como isso é importante, né? Às vezes a gente esquece desses detalhes de que a amizade ela é construída através de uma cultura, de uma aproximação, através de um diálogo, através da palavra. E isso tudo é que vai fazer com que a gente ganhe sentido para a vida, que tudo começa a fazer sentido. A gente viver solitário, meu irmão, minha irmã, que coisa horrível é a solidão. É muito triste a solidão. Jesus, ele se preocupou com isso e ele no seu ministério, ele falou para a gente cuidar do nosso próximo. O salmista também dizia isso, que Deus se preocupa com os solitários, com aqueles que vivem solitários. E muitas vezes não dá para ter a família é a nossa melhor companhia, como a gente viu algumas lições atrás. Agora, a amizade é um complemento para a vida, é sinal que você não vive sozinho, você não está sozinho no mundo. Homem algum é uma ilha, dizia o místico e cristão Thomas Merton. Homem algum é uma ilha. Você não está sozinho. Tem gente ao seu lado. E é preciso você cativar essas pessoas, cativar, aproximar delas e abrir o coração e falar o que você sente, o que você pensa, para que você possa construir boas amizades. Acho que a aula de hoje vai ser boa, não vai não? Eu convido você a nos acompanhar e a seguir aí a gente. Inscreve-se aí no canal, dá o seu like, compartilha essa aula com seus amigos, com seus familiares, no seu grupo de relacionamento. Bom, o livro de Provérbios, ele fala da amizade a partir de um relacionamento que se baseia na sabedoria. Então, a sabedoria também ajuda a gente a construir boas amizades. E essa sabedoria está associada a dois fatores também muito importantes, que é os atos de justiça e a sinceridade. Porque ser sincero, ser autêntico, né, ser uma pessoa que pensa por si mesmo é algo muito importante. Você não precisa seguir a onda da maioria. Você precisa ser você mesmo, agir com sabedoria e ser justo nos seus atos. Há um sentido ético, então, nessa questão da relação da amizade, que orienta a formação desses vínculos que nos fortalece e, como eu disse, produzem sentido para a nossa vida, ocupam os nossos espaços. Quem é o amigo? O amigo é aquele com quem se tem uma relação de parceria e companheirismo. Esse é o amigo. O amigo não é o colega.
O amigo não é alguém que está sentado no banco do ônibus ao lado da gente. Não é só isso. O amigo é aquele parceiro, é aquele que a gente pode contar nas horas difíceis. É o companheiro. A palavra companheiro é uma palavra muito interessante. Vem da expressão latina companis. Companis quer dizer aquele que come pão junto com a gente. Então, esse é o companheiro. Os chineses diziam que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer com ele um saco de sal. Um saco de sal, gente, lá em casa dura muito tempo, dura uns 2 meses ou mais até. A gente compra muito pouco sal. Imagina você comer um saco de sal com outra pessoa. Você precisa de uma convivência, precisa de relacionamento, precisa de tempo. E é isso que constrói essa parceria e esse companheirismo. Isso envolve confiança, afeição, cordialidade, lealdade e bondade. Amizade é isso. Quando você tem um amigo, você tem alguém que você pode confiar, você tem alguém que você tem um afeto por ele, é alguém que você confia, é alguém que você sabe que vai ser leal e você vai ser leal a ele, e haverá atos bondosos entre vocês. Isso é ser amigo. Bom, a gente com isso descobre que a gente tem poucos amigos, não é? A gente tem conhecidos, a gente tem parente, a gente tem gente próxima, mas amigos, amigos mesmo, aqueles que nós nos sentimos afeiçoados, que confiamos, que colocamos o nosso coração nessa relação, são poucos, pouquíssimos. Faz aí uma avaliação de você. Quantos amigos desse jeito você tem? Amigos de infância, amigos de longas datas, amigos que você pode sentar e abrir o coração, falar com eles sobre as suas dores, chorar junto, sorrir junto. É difícil, não é? É difícil a gente ter, mas a gente precisa desse relacionamento. O livro de Provérbios diz: o amigo ama em todos os momentos. Essa é a marca do amigo. É esse amor que nunca cessa, mesmo quando você faz uma coisa errada, mesmo quando o outro faz uma coisa errada. Essa relação continua. É um irmão na adversidade. É um irmão na adversidade. A palavra hebraica para amigo é rea, que pode também ser traduzida como vizinho ou próximo, que é a palavra mais conhecida na Bíblia para falar das nossas relações, que é o próximo. Essa palavra tanto pode se referir a alguém com quem temos um relacionamento mais estreito, quanto a qualquer outra pessoa. Qualquer um pode ser o próximo, de acordo com a Bíblia. A palavra próximo, ela está presente desde a lei. A lei já dizia isso. Esse sentido encontra-se então na Torá. Olha o que diz Levítico: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, que é o ré, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a lei. Então, a gente cuidar do nosso próximo é colocar em prática a lei de Deus, que era aquilo que as pessoas precisavam observar na sua conduta de vida. Jesus usou essa palavra, a palavra próximo, que em grego é plesion, e ele se referia a essa palavra próximo com um outro sentido diferente da lei, porque a lei era muito específica para falar de alguém do seu povo, alguém da sua cultura, alguém da sua família, do seu clã. Mas o que estava aqui implicado na palavra de Jesus é alguém semelhante a gente, é alguém que está ali diante de nós como no espelho, que é o outro, qualquer outro. O próximo para Jesus é qualquer pessoa que precisa da gente, ainda que ele seja o nosso inimigo, como na parábola do bom samaritano. Vê que o bom samaritano, ele era alguém de um povo que passou e viu, provavelmente até alguém que era de uma outra cultura,
de uma outra religiosidade, de uma outra. Ele não perguntou quem ele era, quais eram os seus costumes, qual era a sua identidade. Ele viu uma pessoa necessitada, era semelhante a ele, era um ser humano. E esse ser humano foi socorrido. Jesus ele ensinou aos seus discípulos: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse era o sentido da lei. A lei dizia isso. Olha, o seu próximo é o seu semelhante que tem a mesma cultura, a mesma identidade que você. E o que não é? É o seu adversário, o seu inimigo. Mas olha, eu digo outra coisa para vocês: amem os seus inimigos, ou melhor, ame o diferente. Ame o diferente. Ame aquele que não tem a mesma identidade que você. E orem por aqueles que os perseguem. Esse é o desafio de Jesus, de cuidarmos do nosso próximo, fazer amizades e relacionamentos com aquelas pessoas que não são da nossa esfera próxima de convivência. Não é o próximo, mas é o próximo distante, é o diferente, aquele com o qual nós não temos muitas identidades. Jesus nos chama para fazer isso. O livro de Provérbios, ele tem um pouco disso. Ele tem essa coisa do relacionamento com o próximo, considerando assim isso como uma atitude necessária para a gente conviver bem com todo mundo. A gente precisa viver bem em qualquer lugar, seja na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança, no nosso país e, de um modo geral, no mundo em que vivemos. O relacionamento com o próximo requer algumas coisas importantes. Primeiro, uma moderação no falar. Olha o que o provérbio diz: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Ele aprende a controlar sua palavra, o tom da sua voz. Essa moderação no falar ajuda a gente a ter uma boa convivência. Segundo, o relacionamento com o próximo implica em atos de bondade. Cuidar bem das pessoas, fazer o bem, tratar bem as pessoas, isso não faz mal nenhum. Ou como dizia o profeta de Niterói, né? Gentileza gera gentileza. Atos de bondade geram atos de bondade, com certeza. Diz o Provérbios: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. É isso que precisamos aprender: cuidar bem das pessoas, tratar bem todo mundo, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, não caia a língua de ninguém, ser gentil, falar palavras amáveis, isso não faz mal a ninguém. Ah, mas o cara fez errado. Silêncio também ajuda, viu, gente? A gente não acusar o outro, não se opor ao outro, também é um ato de bondade. O relacionamento com o próximo também exige um exercício de compaixão. Um exercício de compaixão. Como é que é isso? O livro de Provérbios fala que o desejo do perverso é fazer o mal, mas ele não tem dó do próximo. A palavra dó quer dizer exatamente essa compaixão. Ele não se compadece da necessidade do, não quer nem saber se o outro está passando por necessidade, se ele está passando por um momento ruim. Ele é perverso, ele faz o mal, ele reclama, ele acha que ele tem que ser a prioridade. E não é isso que o livro de Provérbios nos orienta. O livro de Provérbios nos orienta a termos compaixão do nosso próximo. Os vínculos de amizade, então, devem ser fortalecidos com todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Não só aqueles que a gente gosta, especialmente aquelas pessoas que são mais imediatas, aquelas que passam por nós, aquelas que estão na fila do banco, aquelas que estão... Aliás, hoje a gente não vai mais a banco, né? Mas aquelas que estão no caixa do supermercado, que estão ali tentando fazer
suas necessidades, que pegam as conduções com a gente, que caminham na praça. E então é com essas pessoas também que nós precisamos ser gentis, com esses atos que nós podemos realizar. Aqueles que se encontram mais perto da gente. E entre esses que estão perto da gente estão os nossos vizinhos, aqueles que moram na nossa redondeza ali do nosso bairro, do nosso condomínio, se você mora em condomínio. O livro de Provérbios ele faz uma relação sobre o que seria ser um bom vizinho ou uma pessoa que cuida do seu próximo. O bom vizinho ele não é provocador. Tem gente que faz isso, né? Você tem algum vizinho que fica te provocando? Eu conheci uma senhora que tinha raiva da pessoa que morava no andar de cima. E ela, então, todo dia de manhã, ela pegava um cabo de vassoura e cutucava o teto dela para fazer barulho para incomodar a manhã do vizinho. Tem gente com essa maldade? Bom, não sou eu, viu, gente? Mas tem gente capaz de fazer isso. Gente que bota aquele salto bicudo para poder andar de manhã cedo e incomodar o vizinho de baixo. Ou então faz barulhos em torno da casa, fura a parede e quando acontece um vazamento, nossa, como tem problemas de vizinhos, né? É uma realidade isso, viu? Mas o bom vizinho é aquele que não provoca. Se você já fizer isso, você já é um bom vizinho. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente, mora perto de você. Não faça mal para o seu vizinho. Não provoque ele, por favor. Não é? Pelo menos isso. Não precisa provocar. Você precisa lembrar que você convive no mesmo espaço. Que todos vocês precisam ter satisfeitas as mesmas necessidades. O bom vizinho ele está sempre aberto ao diálogo. O bom vizinho gosta de conversar, gosta de resolver os problemas. Provérbios 25, 9 e 10. Procure resolver sua causa diariamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Trocando em miúdos, larga de ser fofoqueiro. Não tem aquele negócio do rádio corredor, que é de um programa humorístico, né, de duas empregadas que ficavam conversando pelo vão do prédio para falar mal das pessoas. Evite isso, evite falar mal das pessoas, evite boato, evite difamar as pessoas, evite ficar jogando conversa fora. E isso é muito comum em pessoas próximas. Então, o bom vizinho, ele está aberto ao diálogo, mas não para falar mal da vida alheia. E tem um problema, vai lá, conversa, dialoga, tenta resolver, vai ser mais fácil assim. Você vai ver que é bem melhor dessa maneira. E o bom vizinho não causa incômodo. Ele não é inconveniente. Sabe aquele vizinho que vai de madrugada pedir um copo de açúcar para você ou um ovo para você? Tem gente que é capaz de fazer isso? Sim, gente, tem. A gente sabe que tem. Mas não seja incômodo, não seja inconveniente. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho. Gente, esse negócio de ficar na casa dos outros não é bom. Minha mãe dizia isso muito. Você evita esse negócio de ficar na casa dos outros toda hora. A Bíblia também diz, viu, meu irmão? Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Não seja inconveniente, nem incômodo. Não seja entrão na casa dos outros. Então, fazer amizade é uma arte. É uma arte que requer prudência e discernimento. Como a gente falou no começo, é uma ética e é uma arte. A boa amizade nasce da aproximação entre pessoas de forma sábia. Não ter amigos é sinal de adoecimento. Se você não consegue ter amigos, o problema está em você. Você tem alguma dificuldade que precisa ser corrigida. Quem está dizendo isso? É Provérbios. Quem se isola busca interesses egoístas
e se rebela contra a sensatez. Provérbios 18:1. Guarde isso. Se você está com dificuldade de ter amigos, o problema está em você. Portanto, escolha bem as suas amizades. Pense nisso. Quem são os seus amigos? Quais são as pessoas que você tem mais tendência de fazer amizade? Então, há vários conselhos de Provérbios para você escolher bem os seus amigos. Primeiro, é preciso ser cuidadoso com a escolha das pessoas com quem vamos ter amizades mais próximas, essas amizades das nossas cercanias. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. É uma atitude de uma pessoa prudente, uma pessoa confiável, é a maneira como ele constrói seus relacionamentos. Segundo, é preciso também não se deixar influenciar com as más companhias. Diz Provérbios: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então preste atenção para você não se associar a pessoas que têm maus hábitos. O apóstolo Paulo, ele diz lá aos Coríntios: as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é princípio bíblico. Você escolher com quem você anda. Não quer dizer que você vai ser preconceituoso. Você só não vai abrir a guarda, a sua confiança, a pessoas que não merecem a sua confiança, as pessoas que não são confiáveis. Mas você precisa cuidar com quem você anda, com quem você partilha. Conversa com todos? Ok, bacana isso. Mas quem é que está no seu círculo mais próximo de amizade? A amizade verdadeira e sincera é uma raridade. Também Provérbios reconhece isso. Da mesma forma como podemos fazer novos amigos, eles também podem ir embora por qualquer motivo. Amigos vêm e vão, então a gente precisa estar preparado para isso. Preparado para as perdas, mas preparado também para os novos relacionamentos. Por isso, as amizades precisam ser nutridas e sustentadas. Manter uma amizade, você saber como cativar uma pessoa para que ela possa, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você reconhece como alguém que poderia ser o teu parceiro, o teu companheiro de amizade, isso vale a pena você cuidar e sustentar. As amizades, elas têm uma certa fragilidade. E como que a gente cuida dessas fragilidades? Em primeiro lugar, evitando dissensões, difamações, contendas entre pessoas. Evite ficar fazendo, então, disseminação de fofoca, de boato, acreditando em qualquer história que contam para você. Se você ouve uma informação, segura ela e examina primeiro. Não para você ficar julgando os outros, mas para você saber se aquilo é verdade ou não é. E não passe isso adiante, mesmo que você saiba que é verdade. Você não tem por que divulgar a verdade sobre os outros. Você tem que falar da verdade de você mesmo. É esse que você consegue conhecer, é você mesmo. Provérbios 16:28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boato afasta bons amigos. Bons amigos é uma expressão muito forte dentro do livro de Provérbios, que são aqueles amigos do coração, são os amigos do coração. Então, a fofoca, ela destrói aquelas amizades que poderiam ser as mais sinceras. Porque da mesma forma com que você está preocupado em ter bons relacionamentos, o outro também está. E ele quer saber se você é um bom parceiro para ele. Ele quer saber se você é digno de confiança também. Segundo, promova perdão e reconciliação. Compreender o outro. Às vezes o outro tem fraquezas, tem fragilidades, está passando por problemas, está nervoso, passa por um problema emocional grave. Então, diz Provérbios: aquele que cobre uma ofensa promove amor. Olha que coisa linda, não é, gente? A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados.
Então, se você tem alguém que você confia, que você ama, mesmo que ele faça uma coisa errada, você vai saber compreender. Mas quem lança no rosto separa bons amigos. Olha a palavra de novo, bons amigos aí, que é o amigo do coração. Seja honesto e sincero, como o louco que atira brasas e flechas mortais. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava brincando. Gente, quanta gente maldosa, né? Ah, desculpa, foi só uma brincadeira. Mas aquela brincadeira que feriu, aquela brincadeira que ofendeu, aquela brincadeira que deixou marcas, mágoas, ressentimentos no outro. E isso não é legal. Isso é um ato de perversidade. Diz o Provérbios que é uma loucura, uma insanidade você brincar com a dor do outro. Isso é uma insanidade. É uma enganação. É uma coisa assim das mais perversas que alguém pode fazer contra o outro. O livro de Provérbios, ele lembra a gente que nem sempre as amizades são sinceras. Nem sempre aquelas pessoas que nós confiamos vão ser confiáveis mesmo, porque elas não são aparentes, não está evidente. Você precisa saber como que essas pessoas se aproximam. Essas amizades, elas podem acontecer por interesses pessoais, interesses momentâneos. Quantos amigos a gente sabe que só se aproximou para a gente para poder tirar algum proveito? Que é isso, o Provérbios lembra a gente isso, que são as amizades por interesse. Existem interesses sociais, os pobres são evitados por seus vizinhos, até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Interesse de classe, interesse de estar perto de pessoas que podem lhe dar oportunidade de ascensão social. E isso é um preconceito, o nome disso é preconceito mesmo, com aqueles que não têm essa condição de nos favorecer. Mas é preciso também ser amigos daqueles que precisam da gente. Interesses financeiros. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Pessoas que só se aproximam da gente porque a gente tem algum recurso a mais do que ele. Bom, eu não tenho, mas acho que ninguém se aproximaria de mim por interesse financeiro porque vai se decepcionar. Mas se você tem algum recurso na vida, mesmo que seja pouco, mas é maior do que o de outros, alguém vai ficar de olho em você. É aquela pessoa que se chega para saber se você pode emprestar o dinheiro, se você pode ajudar numa coisa, se você pode ajudá-lo em algo. Não é problema, não, a gente ajudar as pessoas. Mas a gente sabe que tem pessoas que só se tornam amigos da gente com interesses financeiros mesmo. Interesses políticos, também podem ter interesses políticos nessas amizades. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Quer ter muita gente em torno de você? Começa a ser mão aberta. Vai dando presente e faz aquele ato. Né? Por isso que muitos políticos, na época das campanhas, vão dando brindes, camisetas, dentadura, chinelo. Esses dias eu soube de um político antigo, isso é antigamente, né? Que ele, na época eleitoral, ele dava um par de chinelos para as pessoas. Mas o segredo era, antes da eleição, ele dava um pé. Depois da eleição, ele dava o outro pé se ganhasse a eleição. Esse interesse político, ele não é saudável, ele não é uma amizade, mas acontece de pessoas que querem reunir apoiadores, correligionários, então começa a distribuir favores. E muitas vezes favores com recursos públicos, que o nome disso é corrupção. Quando você vê um político cedendo muitos favores, ele está corrompendo. O nome disso é corrupção. Não, corrupção não é alguma coisa que você sabe que está na lei. A lei diz, mas está dando programa social, benefícios sociais. Isso não é corrupção.
A corrupção está em alguém distribuir benefícios pessoais em troca de alguma coisa. O nome disso é corrupção mesmo, é adular. Então há muitas pessoas que procuram políticos para angariar esses benefícios da corrupção. Muitos cristãos estão fazendo isso. Muitos pastores trocaram votos por tijolos para a construção de seus templos. Muitas igrejas acabaram vendendo seus votos por causa de ônibus para ir para a cruzada. Bom, vamos prestar atenção nisso, porque esses atos é que são os atos corruptos, são os interesses políticos que aproximam as pessoas. E há muitos que se beneficiam disso para poder encobrir seus atos de corrupção maior. E existem também os interesses egoístas. Os interesses egoístas. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. É gente egoísta mesmo, né? Quando você vê que alguém precisa, aí logo some para não ter que pedir ajuda a mim. Olha, gente, interesses egoístas. Muitas pessoas que se aproximam da gente porque querem angariar benefícios próprios. E aquelas pessoas que fogem da gente com medo de que a gente venha precisar deles. Gente, o livro de Provérbios é muito claro quanto a essa questão das amizades. Ele ensina que as amizades podem promover boas influências. Pode ter coisas boas vindas das amizades, mas também essas amizades podem nos corromper, podem nos induzir ao erro. Por isso, não só precisamos ter cuidado com as más companhias, como também aprender a respeitar aqueles que nos são adversários. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Então preste atenção, você tem aí um adversário, ele está passando por um momento difícil, caiu, ficou doente, ou então está respondendo por um processo, vai ser preso. Olha, gente, não se alegre com isso, não. Isso não é motivo de alegria. Não faça festa por isso. Isso é motivo de tristeza, a gente saber que alguém está caindo, tropeçando, passando por um fracasso na vida. É motivo da gente interceder por ele, da gente orar mais, da gente se preocupar com a qualidade de vida dessas pessoas também, para que elas não percam a esperança delas de se tornarem uma pessoa melhor. Se é que isso é possível. Se é que isso é possível. Então, mas a gente intercede, a gente sempre torce pelo melhor. O que fortalece as amizades? A boa amizade não é aquela que sempre nos agrada, mas a que faz bem para todos nós. Então, quando os amigos, ambos, são beneficiados, essa é uma boa amizade. Provérbios fala dos relacionamentos que se baseiam em cordialidade e intimidade, que é a expressão o bom amigo. O bom amigo é o amigo do coração. É chamado em hebraico de aluf, que significa manso e dócil. O amigo do coração é algo que faz falta. Marcas de uma boa amizade. Respeito. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Separa amigos do coração, amigos íntimos, amigos de longas datas. É aquele que promove ofensa. A sinceridade também promove boas amizades. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Aí antes você viu aquele no comecinho, né? Tem a metáfora do perfume. O bom conselho é como um perfume na vida das pessoas. Também o encorajamento, ele é necessário. Um olhar animador dá alegria ao coração
e as boas notícias revigoram os ossos. É isso, gente. Você falar bem, trazer boas notícias, ter um bom papo, ter assim, momentos agradáveis para estarem juntos. Como isso faz bem, como isso é bom para todos nós. O que fazer para manter boas amizades, então? Eu quero aqui apontar algumas lições que o livro de Provérbios nos dá sobre como podemos nutrir boas amizades. Anote aí para você não esquecer. Quem sabe aí eu sou teu amigo e você vai fazer isso comigo e eu descubro você e nós seremos bons amigos. Então vamos lá, vamos tentar nutrir essa boa amizade entre a gente. Procure sempre boas companhias. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E é isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Então procure gente boa para andar com você, gente sábia. Segundo, desenvolva atitudes bondosas e altruístas. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. A ideia das brasas vir na cabeça do inimigo é meio esquisito, não é? Vai acabar prejudicando o outro. Mas não é isso que ele está dizendo. Brasas vivas é a ideia de que alguma coisa vai encher a vida do outro de alegria, vai trazer brilho, vida para a vida do outro. Então, você cuidar bem do seu inimigo é uma maneira de poder ele se sentir. E muitas vezes, essa pessoa que é o seu inimigo, que tem raiva de você, é uma pessoa que precisa de atenção. É uma pessoa que é desprovida até dessa alegria de viver. E você fazendo esse ato de bondade poderá quebrar esse coração endurecido. Terceiro, seja autêntico e sincero. Sempre. Seja você mesmo. Seja quem você é. Se você é uma pessoa boa, você vai saber ser sincero com o amor. Quem fere por amor mostra lealdade. Essa expressão ferir por amor, o que é isso? Você falar uma verdade para o outro não é problema. O problema é você falar uma verdade com ódio. Toda verdade em relação ao outro deve ser dita com amor, com misericórdia. Você não deve falar como um juiz, mas como uma pessoa que você ama, que você quer ver o melhor para ela. E quem faz isso? Quem faz isso é o amigo, é o leal, é aquele que é parceiro. O bom amigo é aquele que é capaz de sentar com a gente e dizer assim, olha, Irene, você está com um problema nessa área aqui. Precisa de ajuda? Vamos resolver isso? O inimigo, ele multiplica beijos, ele é adulador. O amigo sincero, ele é alguém autêntico. Aquele alguém que é ele mesmo. Então, você sabe o que ele pensa, ele não vai fingir para você. E por fim, pratique lealdade. Seja sempre leal. Seja uma pessoa confiável. Leal quer dizer confiável, que cumpre com suas obrigações, que cumpre com seus deveres. Honesto. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Que palavra, né? Nós precisamos aprender a sermos pessoas confiáveis. As pessoas precisam aprender a confiar na gente. Não para tirarem proveito da gente, mas para que a gente possa também se sentir bem com isso, né? Bem, pessoal, chegamos à lição aplicada à vida. Vamos ver o que eu preparei? Eu escrevi um parágrafo sobre essa questão da amizade, que eu acho ela tão importante para nós. Ter amigos é uma bênção. Como é bom ter amigos. Não amigos de copo, não amigos de bar, não amigos de balada, não amigos de descontração, mas amigos que você pode também, por que não, né? Dividir momentos agradáveis. A Bíblia trata a amizade como um bem precioso e que proporciona felicidade.
Se você encontrar o livro de Provérbios e a Bíblia toda, verá que a amizade é motivo para realização pessoal. As amizades não só contribuem para o nosso bem, como também podemos abençoar outros com as nossas atitudes de amor, fraternidade e bondade. Tornamo-nos pessoas melhores e melhoramos os outros a partir de relacionamentos saudáveis. É essa proximidade que nos abençoa, quando a gente pode cuidar um do outro. Deixo com você esse versículo que me acompanha há muito tempo, quando eu falo de liderança na igreja, de participação, de vida comunitária. Eu sempre lembro desse versículo, Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, aquela coisa, né, de amolar, né? Então, é dessa maneira que a gente se aperfeiçoa. É gente com gente. É ser humano com ser humano. Assim como o ferro afia o ferro. É preciso que a gente seja um bom ser humano para que a gente possa abençoar a outras pessoas, para que se tornem também bons seres humanos. Bom, gente, eu espero que isso tenha ajudado você a poder encontrar uma resposta para as suas perguntas, muitas delas sem respostas, em relação à amizade. Se você se decepcionou com alguém, não desanime, não desista de construir novas amizades. Tem outras pessoas no mundo, o mundo tem 8 bilhões de pessoas com as quais podemos nos relacionar. É impossível que você viva sozinho, impossível, a menos que você se feche. Então, se abra para uma amizade. Corra esse risco. Vai valer a pena para você e para o outro. Vamos orar por isso. Vamos colocar isso na presença de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta aula de hoje. Muito obrigado por esta lição de vida que a tua palavra nos dá. E que ajude-nos, ó Deus, a sermos bons amigos, pessoas confiáveis. E coloque no nosso caminho pessoas que a gente possa abençoar e pessoas que nos abençoem também, para que haja, ó Deus, uma relação produtiva, que agrade ao Senhor e que faça bem para muita gente. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É um prazer a gente poder estar aqui, não é? Espero que você possa se sentir bem. Hoje, nossa atividade em nossa igreja será virtual, ou seja, nossa transmissão da mensagem será online, será transmitida às 18h30 no canal de nossa igreja, no meu canal pessoal, para que você possa assistir. Então, às 18h30, acesse o canal e você vai ouvir mais uma mensagem da série Crer em Tempos de Incerteza. E nós vamos falar hoje sobre uma coisa que nos afeta muito, que é a questão do sofrimento, a questão da dor. Como que a gente convive com isso nesses dias atuais, nesses tempos tão difíceis que nós vivemos. Espero que faça bem para você e seja uma bênção para toda a sua família. Não deixe de assistir, vai ficar gravada, claro, mas eu convido você a ouvir esta mensagem que será tão importante para a sua experiência de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.